Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro, dia em que a igreja celebra São João Paulo II. Que dia feliz! Que dia maravilhoso! São João Paulo II, peregrino do amor, um grande missionário. Não é à toa que ele é lembrado, né, nesse mês dos meios das missões. São João Paulo II percorreu todas as nações, levando a revolução do amor. Ele sempre dizia que a revolução do amor deve ser grande e intensa. Mais de 20 anos de pontificado, mais de 20 anos de renovação, de consagração da própria vida à Virgem Maria, a consagração da própria igreja à Virgem Maria, a consagração de toda a humanidade aos cuidados de Deus. E a partir da entrega de São João Paulo II que muitos de nós estamos aqui. Ele é o Papa da minha vida, da minha história de vida, e eu tenho certeza que ele é da sua também. Que São João Paulo II hoje, de forma especialíssima, roga então por nossas necessidades, para que efetivamente nós tenhamos um coração missionário. Um coração missionário como também de Santa Teresinha, que não saiu nem do Carmelo e, no entanto, é doutora da igreja, grande missionária, padroeira das missões. Ela que tinha um coração expansivo, um coração voltado para amar. O coração missionário da própria Virgem Maria, que no escondimento, no silêncio, foi muito feliz, que soube amar, ofertando o Cristo, o missionário por excelência. Maria Santíssima, Onipotente Suplicante, hoje roga por cada um de nós. A missão dela não acabou, ao contrário, se intensificou. Ela reza, ela intercede por cada um de nós. O evangelho de hoje é um evangelho bastante desafiador, porque envolve escolhas. São João Paulo II escolheu, Santa Teresinha escolheu, Maria Santíssima escolheu, e todos eles passaram por consequências. As nossas escolhas, sejam quais forem, amado irmão, amada irmã, elas sempre gerarão consequências. E nós precisamos estar voltados para esse entendimento e muito maduros. Antes de fazer a leitura, o evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 12, versículos 49 a 53. Vou fazer rapidamente um apanhado com você sobre o evangelho desta semana. Na semana passada, se você pôde acompanhar o canal Conectados em Cristo, nosso Senhor está, melhor dizendo, na casa dos fariseus, e lá ele é surpreendido com uma série de posturas erradas, a própria hipocrisia dos fariseus e também dos escribas, os doutores da lei, e ele vai denunciar gravemente a falta de conduta e de postura por parte deles. Quando Jesus sai dali, tanto os escribas, os fariseus, os doutores da lei começam a observar mais de perto a Jesus, planejando pegá-lo assim que ele cometesse alguma fala errada, alguma heresia, alguma blasfêmia. Então Jesus passou a ser vigiado, praticamente 24 horas por eles. Tamanho era o orgulho, porque não se renderam à verdade. Jesus sai da casa deste fariseu e multidões, isso lá no capítulo 12 relata, São Lucas relata que multidões o comprimiam, multidões estavam atrás do mestre. Jesus olha para as multidões e começa a falar do reino dos céus. Começa então a falar mais uma vez das parábolas. E as parábolas dentro do capítulo 12, inclusive até o versículo 43,
até versículo 48, Jesus está falando então das parábolas. E todas essas parábolas resumem em 2 palavras: vigilância e distração. Vigilância e distração. Amado irmão, amada irmã, isso para os dias de hoje é fundamental a gente refletir. A vinda de nosso Senhor é próxima. O próprio Jesus deixou bem claro que não está nele fixado o dia da sua volta. Por isso, ele nos exorta, ele nos pede a vigilância. E o mundo, com as suas seduções, com as suas armações, o maligno com seu investimento maldoso, sujo, tenta nos distrair. Então veja que desde sempre Jesus naquele tempo fala da vigilância, temos total cuidado com a nossa vida, com o que fazemos, com a nossa busca pessoal, com as nossas ações, com as nossas palavras. É necessário vigilância e é necessário ter um cuidado para a gente não se distrair com esses sinais. Apesar de que aquilo que estamos vivendo, a igreja no mundo, toda a situação são sinais. Jesus está dizendo, olha, prestem atenção, vigilância. Não permita que as insídias da falta de esperança que o maligno tenta semear rompa aquilo que eu semeei, o reino do céu na sua vida. Não permita que as distrações tentam sucumbir, tirando a esperança do seu coração. Nosso Deus amado é invencível, Ele pode fazer infinitamente mais. Muito bem. Chegamos então ao versículo 49 a 53. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque existem interpretações muitas das vezes erradas acerca das palavras de Jesus nestes versículos. E ele diz então: fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, vamos entender sobre esses versículos a fim de que tenhamos a compreensão do que Jesus quer falar sobre cada parte. No versículo 49, Jesus diz: fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que esse fogo já estivesse aceso, que essa terra já estivesse acesa. Bem, Jesus usa o termo fogo como um simbolismo. No Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, Amós, Naú, os profetas, Malaquias, eles citam muito o elemento do fogo, o simbolismo. E o que significa? Julgamento final de Deus. A ira de Deus. Como assim, Denise, a ira de Deus? Significa que é a justiça do Senhor frente às injustiças do homem. Então Jesus usa o símbolo do fogo para dizer o quanto ele anseia pela justiça de Deus. Ele está falando do julgamento final de Deus. Versículo 50. Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Bem, em grego a palavra batismo significa mergulho. Mergulho então para uma outra
realidade. O que Jesus está querendo dizer com esse batismo? Sabemos que ao sermos batizados, passamos de uma vida para outra, né? Uma nova vida se inaugura. O próprio Jesus, no Evangelho, ele questiona os discípulos: será que vocês são capazes de beber o mesmo cálice que eu? A viver o mesmo batismo ao qual eu sou chamado? Ou seja, esse batismo, essa mudança na própria vida de Jesus. Jesus aí fala da sua paixão, morte, que gera então a ressurreição. O batismo que Jesus está falando é a respeito da sua morte. E com certeza porque no capítulo 12, Jesus está indo para Jerusalém, onde ele daria a sua vida. Então Jesus já começa a dizer então do seu batismo, do sofrimento, da sua morte. Mas essa morte que gera transformação, que gera mudança. A partir da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, houve uma mudança para a humanidade. A humanidade foi resgatada, foi salva. Você e eu fomos salvos a partir do batismo de Jesus, a partir da entrega de nosso Senhor. Nós temos a salvação a partir desse batismo. Versículo 51, aonde ele vai dizer: pensais que eu vim trazer paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Parece, mas como é que o Senhor, o príncipe da paz, vai trazer divisão? Trazer confusão? O que Jesus está querendo dizer? Nosso Senhor continua. Ele dá sequência à fala dele do batismo. É que a partir do momento que acontece a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade é colocada diante de uma decisão. E a humanidade precisa tomar uma decisão. Aceitarão a Jesus ou não aceitarão a Jesus como o Messias? Então, esse versículo 51 quer tratar o seguinte: a partir da paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, esse batismo, a humanidade será colocada numa escolha, uma decisão que precisa tomar. E aí ele continua no versículo 52 e 53. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra e por aí vai. O que nosso Senhor está querendo dizer com isso? Nos versículos 52 e 53, Jesus vai puxar um texto do livro do profeta Miqueias. E nesse texto, o livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, Miqueias vai tratar exatamente da vinda do Messias, um texto messiânico no Antigo Testamento. E que a vinda desse Messias vai gerar exatamente esta situação: filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha, nora contra sogra e vice-versa. O que Jesus cita aqui no Evangelho é baseado em Miqueias. Então ele traz para esse momento. E aí, o que o Evangelho de hoje traz como uma grande lição? Diante da verdade de Cristo, você e eu somos levados a escolher. E toda escolha, como eu disse no início, tem consequência. Quem escolhe o reino de Deus certamente vai experimentar conflitos, inclusive dentro de casa. Mas temos a força do Espírito Santo para todo aquele que se decide por Jesus, pelo Messias. Esse Espírito Santo que estamos invocando no mês missionário. Esse Espírito Santo que deu essa parresia aos corações dos apóstolos a ponto deles darem a vida. Que esse Espírito Santo
nos impulsione a escolher sempre Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Deus abençoe sua vida pela intercessão de Santa Teresinha, de São João Paulo II e de Nossa Senhora, a Virgem dos Mártires. A paz.